Olá pessoal, aqui é o professor Éder e estou gravando essa videoaula para ajudá-los na resolução da nossa lista de exercícios sobre lei de Stevin, vasos comunicantes, hidrostática e assim por diante. No exercício 40, nós já tivemos a resolução em sala de aula, então eu vou começar a partir do exercício 41, tudo bem? Nesse exercício 41, nós temos um recipiente. Podemos dizer que esse recipiente está cheio de água, né? A água por completo. E dentro desse cilindro, desse recipiente, nós temos um cilindro que está pendurado por um fio e submerso. Então nós temos água na parte de cima, embaixo, em todas as regiões aqui dentro desse recipiente. E as dimensões desse cilindro foram dadas no exercício. A primeira pergunta, quer dizer, a letra A, pede para você calcular a pressão na face superior do corpo, que é essa face que estou destacando aqui agora. Você pode perceber que aqui existe uma pressão, e essa pressão ela é realizada sobre a face com essas setinhas aqui que eu estou mostrando de amarelo. Mas existe uma altura ou uma profundidade H que vai da superfície do líquido até a superfície superior do cilindro, e existe também uma pressão atmosférica que é realizada sobre a face da água, que está aqui de verde, essas setinhas de verde. Nós já sabemos que a pressão aqui nessa região vai ser a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Então podemos escrever assim, que a pressão, eu vou escrever assim, ó, sup de superior, tá? A pressão na face superior vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade, a gravidade e a altura, tudo multiplicado. Não é assim? Podemos dizer então que a pressão na parte superior vai ser igual. A pressão atmosférica foi dada para nós. Ela é 1,0 vezes 10 à quinta. 1,0 vezes 10 à quinta, mais D, que é a densidade do líquido, que é 1 vezes 10 1 vezes 10 a... Cadê, gente? 1 vezes 10 à terceira, né? 1 vezes 10 à terceira. A gravidade foi dada, que é 10, e essa altura aí é 3 metros. Você pode verificar que essa altura aqui dá 3 metros, olhando na figura do exercício. Podemos colocar aqui, então, 3,0. Fazendo essas continhas aí, nós temos um resultado igual a vai dar 1,3 vezes 10 à quinta. Então eu não vou fazer essas continhas porque vocês já sabem. 1,3 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, ok? Essa é a pressão na parte superior. Letra B pede a pressão na parte inferior. E na parte inferior nós temos aí uma pressão que eu vou colocar de verde aqui, ó, que é a pressão devida a essa altura que ele se encontra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Da superfície até aqui, vou colocar um H maiúsculo. Tudo bem? Então ali nós temos a pressão da atmosfera. Vou colocar aqui pressão na parte inferior, tá? É pressão atmosférica mais a densidade G e H. Essas duas pressões aí. Pressão na parte inferior é igual a pressão atmosférica, que é 1,0 vezes 10 à quinta, mais a densidade do líquido, que é a água, 1 vezes 10 elevado à terceira, gravidade é 10, e essa altura aí vai dar, o recipiente tem 2 metros de altura, mais os 3 que está da parte superior do cilindro até a parte da superfície da água, 3 metros, então 3 com 2 dá 5, o Hzão vale 5. Fazendo as continhas, a pressão na parte inferior vai dar 1,5 vezes 10 à quinta, né? 1,5 vezes 10 à quinta. Agora há uma pergunta na letra C. Vamos fazê-la aqui, nessa parte aqui. Letra C. Qual que é a pergunta? Diz assim: eu quero que você calcule a intensidade da força total exercida pela água sobre o corpo. Gente, eu vou desenhar o corpo aqui de forma alternativa. Vou colocar o cilindro aqui, certo? Se tem pressão de baixo para cima e pressão de cima para baixo, nós temos uma força de baixo para cima e uma força de cima para baixo.
Vou chamar essa força aqui de força superior e essa aqui de força inferior. Tudo bem? Qual que é a pressão total? É a soma vetorial dessas forças. Ok? Vamos calcular a força superior. Lembra que pela fórmula da pressão, onde que eu vou escrever aqui? Deixa eu escrever aqui de azul aqui, ó. Pressão é igual a força sobre área. Então, multiplicando aqui pressão por área, nós temos força é igual a pressão multiplicado por área. Não é isso? Podemos então lembrar que força vai ser a pressão multiplicada pela área. Daí nós temos uma condição. A força então vai ser a pressão na parte superior multiplicado pela área desse cilindro. A área da base desse cilindro é a mesma área da parte da superfície superior. Então qual é essa área? A área aí ele diz que é 0,5 metro quadrado. Então é só colocar a força superior, é a pressão na parte superior que acabamos de calcular, 1,3 vezes 10 à quinta, está aqui, que acabei de mostrar, multiplicado pela área que é 0,50. Então a força na parte superior vai dar, digamos, 6,5 vezes 10 à quarta. Não é isso? 6,5 vezes 10 à quarta. Agora, deixe-me apagar isso daqui, quer ver? Só um momentinho. Cadê a borracha? Que eu tô meio... Apagar isso daqui pra gente fazer a nossa força na parte inferior, né? Pressão na parte inferior. Vamos lá. A pressão na parte inferior vai ser, desculpa, não é pressão, é força, né? Força na parte inferior. Vou colocar FI. É a pressão na parte inferior multiplicado pela mesma área, porque a área da parte de baixo é igual à área da parte de cima. Então se você tem a força de baixo para cima, a área é a mesma. Então a força na parte inferior é a pressão na parte inferior que acabamos de calcular aqui, ó. 1,5 vezes 10 à quinta vezes a área que é 0,5. Multiplicando aí, nós temos 7,5 vezes 10 à quarta. 7,5 vezes 10 à quarta. Newtons, né? Aqui são forças. Ok? Se ele pede a força total exercida pela água, então só fazer a soma vetorial. Descendo um pouquinho aqui. Como eu tenho aqui no cilindro uma força para cima, que é a força que eu chamei de inferior, e uma força para baixo, que eu chamei de força superior, nós temos então que a força total vai ser igual a maior, 7,5 vezes 10 elevado à quarta, menos a menor, que é 6,5 vezes 10 elevado à quarta. Como as potências estão com a mesma base e mesmo expoente, podemos subtrair, que vai dar 1,0 vezes 10 à quarta newtons. Qual é a pressão maior? É a força inferior, que é a que vem de baixo para cima. Então nós temos uma força resultante apontada para cima. E essa força é a força total, que vale 1,0 vezes 10 elevado à quarta potência. Vamos ver agora a letra D. A letra D é assim: a intensidade da força exercida pelo cabo sobre o corpo. Vamos voltar aqui o nosso desenho. Se eu tenho cilindro e no cilindro é realizada uma força peso, pensa comigo, vou colocar a força peso de amarelo. Aqui no centro do cilindro eu tenho uma força para baixo chamada peso. Eu tenho uma força resultante sobre o cilindro das pressões, ou seja, do líquido, que está apontada para cima, que é a força resultante que nós acabamos de calcular, que está aqui, que ela vale 1,0 vezes 10 à quarta. Esse peso aqui é o que? É massa vezes gravidade, não é isso? A massa dele é 1.400, então é 1,4 vezes 10 à terceira, vezes a gravidade, que é 10 elevado a 1, então dá 1,4 vezes 10 à quarta, né? 1,4 vezes 10 à quarta, pode conferir, 1,4 vezes 10 à quarta newtons. Esse é o peso do objeto, ok? Então, nós temos uma corda que está, digamos, suportando,
tá aqui uma parede aqui, um teto, não sei, e essa corda de branco aqui está sustentando. À medida que o peso puxa essa cordinha para baixo, ele faz uma força na corda aqui, que eu coloquei de vermelho, que é uma tensão, vamos dizer T de tensão, ou tração, que vai ser a mesma coisa. Mas em contrapartida, essa força resultante de 1 aqui tira 1 vezes 10 a quarta da força peso. Como é que podemos então representar essa história? Veja, essa tração que está feita no cabo, lá na parede, no teto, ela é respondida aqui por reação no cilindro também. Então nós temos uma nova figura. O cilindro tem aqui no seu centro uma força peso para baixo, eu tenho uma força resultante que calculamos para cima e tenho uma força de tração também para cima, correto? Nós temos duas forças para cima e uma força para baixo. Ele está parado, não está? Então, se ele está parado, as forças para cima juntas têm que ser iguais à força para baixo. Ou seja, a força resultante mais tensão tem que ser igual ao peso para fazer o corpo continuar em equilíbrio. Vocês vão ver isso nas leis de Newton. Então a força resultante é 1,4 vezes 10 a quarta, menos o peso, que é 1,4 vezes 10 a quarta, é igual a quem? Joga para lá a nossa força resultante, que é menos T, né? Jogou para lá, faz o joguinho de sinal, dá isso. Mas, subtraindo, eu tenho 0,4 negativo vezes 10 a quarta, que é igual a menos T. Se é dessa forma, eu posso multiplicar por menos 1, isso aqui fica positivo, isso aqui fica positivo. Ou seja, T é igual a 4 vezes 10. Se você jogar a vírgula uma casa para cima, vai ficar 3, não vai? 4 vezes 10 elevado a 3 newtons é o valor da tração ou tensão que é realizada na corda. Tudo bem? Ok. Bem, agora nós vamos fazer o exercício número 42. O exercício diz que você tem dois vasos comunicantes aí, um com esta área, comunicando com o outro, com uma área bem menor. E aqui tem uma barra, né, uma barragem para a água que está dentro desse recipiente do lado esquerdo. Aqui nós temos a água, né? Aqui existe uma área, que é a área 1. Aqui existe uma área que é a área 2, que é a área dessa circunferência aqui, e a outra é a área dessa circunferência de cima. E a área 1 vale 6 metros quadrados e a área 2, 2 metros quadrados. E aqui existe uma altura do nível da água do lado de cá, que equivale a 2 metros. Ok? O exercício pergunta aqui qual vai ser a altura da água nos dois lados desse recipiente após esta chave aqui ficar aberta. Vamos fazer de conta que nós abrimos essa chave aqui, ó. Se abriu, a água vai escoar. E se a água vai escoar, ela vai passar para esse lado de cá e vai começar a ficar, ela vai subindo, né? Até que você tenha uma nova configuração. Você vai ter aqui o cilindro aqui. Primeiro vamos colocar eles aqui, aí você vai ter um nível diferente para a água agora. A água vai ficar um pouco mais baixa de cá e ela vai ficar no mesmo nível de lá, porque nós sabemos que os vasos comunicantes, a comunicação é perfeita, o nível na horizontal vai ser o mesmo. Então o volume que eu tenho de cá, eu tenho que ter do outro lado também. Ok? Essa parte aqui, você despreza essa altura que aqui está, porque é bem fininha. Então como é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o volume do líquido é o mesmo, ele vai ter que se distribuir igualmente para os dois lados. E qual que é o volume do líquido total? O volume do líquido é a área da base, porque nós vamos considerar esse cilindro da esquerda, né? Nós temos aqui um líquido que tem o volume total, está aqui de vermelho, ó. É esse líquido aqui. Qual é esse volume aí? O volume não é a área da base multiplicado pela altura, então é a área 1 multiplicado por H. Ou seja, o volume do líquido é a área 1, que é 6, né, vezes H, que é 2. Então o volume do líquido é 12
metros cúbicos, ok? E o volume de cada parte aqui, depois que ele vai ficar, olha só, aqui eu tenho uma nova altura H, depois que a água vai escoar. O volume final desse líquido aqui, eu vou chamar de volume final do líquido, eu vou chamar de volume 1 aqui, e esse aqui vai ser volume 2. É lógico que a quantidade de água que vai ficar do lado esquerdo vai ser maior do que a quantidade de água que vai ficar do lado direito, mas esse H é o mesmo, né? Esse H aqui é o mesmo. Então, de forma que o volume 1 mais o volume 2, que é o volume depois do escoamento, é igual ao volume que tinha antes, que é o volume do líquido, né? Quem que é o volume 1? O volume 1 vai ser a área do recipiente 1, digamos esse aqui, a área 1, né? A área 1 vezes esse H, mais a área 2, que é essa área 2 aqui, vezes o H, igual ao volume do líquido. Então a área 1 é 6 vezes H, que é o que está pedindo. A área 2 é 2 vezes o H, que é o que está pedindo. O volume do líquido, que é o volume total, é 12. Então 6H mais 2H vão dar 8H, que é igual a 12. Isola o H, fica 12 sobre 8, né? H é igual a 12 sobre 8. Se você fizer a divisão, aí vai dar 1,5, que é a altura do nível da água depois que a água se equilibrar, ok? Muito bem, agora vamos para a questão então de número 43. Você tem aí um gráfico que mostra o comportamento da pressão desse recipiente aqui, ó. Esse cilindro que está contendo um líquido aqui dentro. Vamos colocar aqui um líquido, certo? Beleza. E aqui nós temos uma contagem de altura que começa aqui no 0 e vai para baixo crescendo aqui H medido em metros, tá? É uma reta que vai verificar a altura desse líquido. Então, se o líquido descer o seu nível, vai mexer com a altura, subir o nível, vai mexer com a altura também. E as pressões são evidenciadas aqui nesse gráfico. Na letra A pergunta-se qual é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica não é a pressão que está aqui na parte superior, na face superior do líquido, é quando a altura é igual a 0, né? Então a pressão atmosférica é no nível da altura igual a 0. Então, altura igual a 0, qual que é a pressão atmosférica? Está aqui, 1. Só que essa pressão está em 10 a quinta pascal. Então, é 1,0 vezes 10 elevado a 5. Letra B. Qual é a densidade do líquido? Para saber a densidade do líquido, nós vamos recorrer àquela equação da lei de Stevin, que diz que a pressão numa dada profundidade é igual a pressão atmosférica mais dGH, não é isso? Então vamos considerar uma certa altura aqui, digamos esse nível aqui, ó. Vamos colocar nesse nível aqui e vamos dizer que essa altura aqui, H, vai me dar aí uma pressão bem aqui, ó. A altura H é igual a 6, certo? Se H for 6, leva aqui para cima, volta aqui para a esquerda, você vai ver quanto que marca a pressão aqui quando a altura é 6. Entre 2 e 3, medindo pela metade, dá 2,5, não é? Então a pressão aqui é 2,5 quando a altura é 6. Então a pressão num dado ponto é igual a pressão atmosférica mais dGH, onde essa pressão é 2,5 vezes 10 a quinta, que é igual a pressão atmosférica na letra A, nós sabemos, achamos lá. A densidade do líquido é o que está pedindo. Considera a gravidade como 10 e a altura 6 metros. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar um D de densidade. Agora é matemática, vocês conseguem resolver a equação de primeiro grau, né? Vamos encontrar um D igual a 2,5 vezes 10 a terceira. 2,5 vezes 10 a terceira. Todas as unidades do sistema internacional, então é quilograma por metro cúbico. Ok? Beleza. Muito bem. Agora o exercício 44 nos dá essa figura, né? Tem um recipiente contendo óleo em cima e água embaixo, porque eles são imissíveis.
de densidades diferentes. E a pergunta é, qual que é a pressão no ponto X? Você verifica que no ponto X ele está uma profundidade de 1 metro, né, em relação à superfície do óleo. Aqui está a superfície do óleo, que eu estou destacando aqui, né? Então, qual que é a pressão aí nesse ponto? Eu vou colocar letra A, né? Pressão nesse ponto X é igual à pressão da atmosfera, que é a pressão que é realizada aqui em cima, mais a pressão do líquido devido a essa altura aqui, ok? Então vamos lá, pressão atmosférica mais D, que é a densidade do óleo, vou colocar aqui DO de óleo, vezes gravidade, vezes essa altura. Então a pressão no ponto X a pressão atmosférica foi dada, tá lá, 1 vezes 10 a quinta Pascal. 1 vezes 10 a quinta. Mas qual que é a densidade do óleo? Porque nós estamos falando de óleo, né? É 9 vezes 10 a 2. 9 vezes 10 a 2 vezes a gravidade. Podemos usar 10, está escrito lá. E a altura dessa coluna de óleo aí é 1 metro, simplesmente 1 metro. Fazendo essas continhas, nós vamos ter que a pressão no ponto X é igual a 1,09 vezes 10 a quinta. 1,09 vezes 10 a quinta. Newton por metro quadrado ou Pascal. É a mesma coisa. Vou colocar Pascal aqui. Então, letra B. Qual que é a pressão no ponto Y? Agora veja só. A pressão no ponto Y, você pode visualizar da seguinte maneira. Você pode pensar assim, a pressão no ponto Y é a pressão da atmosfera mais a pressão do óleo sobre a água e a pressão da água sobre o ponto Y, certo? Porque aqui você não tem uma coluna de óleo que está pesando em cima dessa coluna de água que está aqui? Tem, não tem? Aqui você tem quantos metros aqui? Você tem 2 metros da coluna de óleo. Quantos metros você tem da coluna de água? 1 metro. Então 2 metros de óleo e 1 metro de água que está acima. Você pode calcular a pressão toda do óleo e pode calcular a pressão toda da água somando com a pressão atmosférica. Dá desse jeito também. Ok? Então você pode fazer dessa forma. Então vai ficar assim. A pressão no ponto Y é igual à pressão da atmosfera, que está lá em cima, mais a pressão que o óleo todinho está fazendo. Vou colocar aqui pressão do óleo mais a pressão da água, tá? Vou colocar aqui pressão da água. Vamos lá, pressão no ponto Y é igual a pressão atmosférica, é 1,0 vezes 10 a quinta, mas a pressão do óleo não é DGH? Essa pressão do óleo aqui é D de óleo, G vezes H. Quem é esse H? Não são os 2 metros de óleo que nós temos? Então vou colocar aqui 2 metros. Pressão da água, D da água, né? H2O, vezes G, vezes H. Qual que é a parte de água que está sobre o Y? É 1 metro, né? Então é vezes 1, tá? Aí vai ficar assim, a densidade do óleo é 9,0 vezes 10 a 2, vezes gravidade, que é 10, vezes a altura do óleo, que é 2, mais densidade da água, que é 1,0 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade, vezes a altura da água, que nós temos aí é 1. Então a pressão no ponto Y, calculando tudo isso aí, vai dar quanto? Vai dar 1,48 vezes 10 a quinta. 1,48 vezes 10 a quinta. Pressão então pode ser em Pascal, então Newton por metro quadrado, uma vez que todas as unidades estão no Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Ok? Muito bem, então vamos para o exercício 45. Nesse exercício nós temos aí um tubo em U, né, contendo mercúrio e tendo água também. As medidas estão aqui no desenho e a pergunta é: qual é o valor do desnível H? Esse desnível H que está aqui evidenciado, né, circulei aqui, vai ser calculado de uma forma muito tranquila. Eu coloquei aqui esse ponto aqui, que é a parte inferior da água, chamei ele de X, e no mesmo nível desse X do outro lado eu coloquei um ponto Y. Por quê? Porque é uma estratégia. As duas pressões no ponto X e no ponto Y são iguais, né? E se eu igualar essas duas pressões, eu tenho condições de calcular esse desnível. Mas antes, olha, esse H é a altura da água total, o H maiúsculo. Ele não vai ser igual o desnível H
mais esse H', que é a altura da superfície do mercúrio do lado direito até o ponto Y, exatamente. E o nosso desnível então vai ser H menos o H'. Lembre daquele exercício que nós resolvemos. Então vamos fazer o seguinte: a pressão no ponto X vai ser igual à pressão no ponto Y. Lembra da lei de Stevin, né? Quem é a pressão no ponto X? É a pressão devida à atmosfera. Vou colocar aqui de vermelho sobre a água. Mais a pressão da água todinha, essa coluna de água aí, Hzão aqui, sobre o ponto X. E quem é a pressão no ponto Y? É a pressão da atmosfera, mais a pressão desse H' de mercúrio sobre o Y. Tudo bem? Então vamos lá. A pressão em X é a pressão da atmosfera, mais a densidade do líquido, que é a água, né? Que tem a água sobre o ponto X aqui. Então é a densidade da água. Densidade da água, eu vou colocar a densidade da água, A, dA, vezes a gravidade, vezes a altura de água que nós temos, que é o Hzão. Que é igual a pressão atmosférica do outro lado, mais a densidade do mercúrio, vou colocar mercúrio aqui, meme, né? Vezes o H, o que? H'. O H'. Pressão atmosférica de um lado e pressão atmosférica do outro, vai passar subtraindo, eu posso cancelar. Vai ficar só a densidade da água, que vale... e outro detalhe, as medidas estão todas em centímetros e gramas por centímetro cúbico. Então você pode deixar em centímetro aí que não tem problema algum. A densidade da água em centímetros cúbicos é 1 grama por centímetro cúbico. Então no lugar de dA eu coloco 1. Vezes no lugar de G, qual que é a gravidade? A gravidade é 10, não é isso? A gravidade é 10. E outra coisa, essas gravidades, porque a gravidade está em metro por centímetro por segundo ao quadrado, né? Você poderia pensar, vai estar errado então. Então vamos pensar assim, ó. Gravidade, aqui ó, vai ficar, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vai ficar só assim, ó, dA vezes gravidade vezes Hzão é igual dm vezes gravidade vezes o H'. Esse gravidade está de um lado e do outro, passando, dividindo, fica 1. Então você pode cortar a gravidade, que não depende da gravidade aí nesse caso. Tá? Vai ficar só dA vezes Hzão e dm vezes H'. O dA é 1, né, 1 grama por centímetro cúbico. O Hzão, você olha aí na figura, vai dar 41 centímetros. 41 centímetros. Opa, o centímetro não precisa colocar, né? 41 centímetros. Densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbicos vezes o H'. Então o H' vai ser 41 dividido por 13,6. O H' então vai dar aproximadamente igual a 3 centímetros. 3 centímetros. Aí você recorre aqui, ó, a essa expressão que H é igual ao Hzão, que é 41 centímetros, menos o H', que é aproximadamente 3. O H então vai dar aproximadamente igual, ó, vamos colocar um aproximadamente aqui, igual a 38 centímetros. Tudo em centímetros, ok? Beleza. Muito bem, então vamos para a questão de número 46. Temos dentro daquele balãozinho um gás e debaixo do gás aí nós temos mercúrio, né? E o mercúrio, a partir do nível do gás com o mercúrio aqui nessa região, nós temos 18 centímetros até a superfície do outro lado aqui do mercúrio, ok? Pede-se qual é a pressão que o gás está fazendo. Vamos dizer que aqui é a pressão desse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui, porque eles estão no mesmo nível. Então eu tenho aqui uma pressão G, que é a pressão do gás, e aqui eu tenho a pressão M, que é a pressão do mercúrio. Se a pressão G e a pressão M são iguais, dá para a gente calcular a pressão do gás, porque olha só, pressão do gás é igual à pressão do mercúrio. Quem que é a pressão do mercúrio? É a pressão devido à atmosfera aqui na parte de cima, somado com a pressão do mercúrio todinha ao longo aqui dessa coluna de mercúrio sobre o ponto PM, né? Então dá para a gente resolver dessa forma. Pressão do gás é igual, pressão do mercúrio é pressão atmosférica mais densidade do mercúrio multiplicado pela gravidade multiplicado por esse H aí, que é 18 centímetros. Agora veja bem,
O exercício nos deu, no enunciado, a densidade do mercúrio, a gravidade, tudo em metros, em quilogramas, em metros cúbicos. Então tudo no sistema internacional. Esse 18 aqui, centímetro, tem que passar para metros, ou seja, 18 centímetros em metros é só dividir por 100, dá 0,18 metros, né? Esse M aqui ficou bem legal, né? 0,18 metros. Então a pressão aí do gás a pressão atmosférica é 1,0 vezes 10 à quinta, mais a densidade do mercúrio é 13,6 vezes 10 elevado a quanto mesmo? A terceira, né? A terceira. A gravidade que ele nos deu é 10 e o 0,18, que é esse 18 centímetros da altura aí. Multiplicando tudo, nós vamos ter o que? Vamos ter 1,2448 vezes 10 à quinta pascal ou newton por metro quadrado. Você pode fazer aproximado. Pressão aí aproximadamente igual a 1,24 vezes 10 à quinta pascal. É a pressão no gás, é a pressão do gás aqui nesse ponto aqui, ó. Ok? Beleza. Então vamos fazer a questão de número 47. Ela diz que aqui nesse lugar onde tem esse balão aqui, uma pessoa sopra bem aqui nessa região uma quantidade de ar. Esse ar vai empurrar uma coluna de água que está dentro do recipiente, tá aqui pelo sopro, e essa coluna de água vai ficar como está aqui nesse desenho, fazendo uma altura da superfície da parte direita com a superfície da parte esquerda igual à altura H. E pede-se qual é a pressão de dentro do pulmão da pessoa. A pressão que está nos pulmões é a mesma pressão que está aqui nessa região, ó. Vou chamar aqui de pressão P, ok? A pressão que tem dentro dos pulmões da pessoa aqui corresponde à pressão nessa região aqui que eu estou acentuando de uma bola branca aqui, né? É a mesma pressão do gás que nós calculamos na questão 46. Então, para eu calcular essa questão, essa pressão P aí, basta eu calcular a pressão aqui, que eu vou chamar de P2. Vamos chamar isso aqui de P1? A pressão 1 é a pressão nos pulmões. Pressão 2 é a pressão da água sobre esse ponto P2, esse ponto 2 aqui, que é uma pressão devido à atmosfera aqui em cima, mais uma pressão devido a essa coluna de água aqui, ok? Então a pressão nos pulmões, que é P1, que eu chamei de P1, né, é igual à pressão atmosférica mais a densidade da água vezes a gravidade vezes o H, que é a altura da coluna de água que está sobre o ponto 2. P1 é pressão atmosférica, é 1,0 vezes 10 à quinta, mais a densidade da água, tudo agora em quilogramas, metros cúbicos, metros, né? Densidade da água é 1,0 vezes 10 à terceira. A gravidade é 9,8 no exercício, pediu. E a altura já está em metros, né? Se fosse centímetro era 75 centímetros, como está em metros é 0,75. Fazendo as continhas, nós vamos ter uma coisa tipo assim, 1,0735 vezes 10 elevado à quinta pascal. Se tivesse arredondado a gravidade para 10, fazendo a gravidade 10, nós teríamos a pressão aí no ponto 1 aproximadamente igual a 1,075 pascal. Mas qual que é a resposta correta pelo que o livro nos deu? O exercício nos deu 9,8 de gravidade. É essa daqui. Então esta é a pressão dentro do pulmão desta pessoa do exercício 47. Dentro dos pulmões, né? São dois. Ok? Muito bem, pessoal. Então, veja só. Agora, hoje é sexta. Estou gravando esse vídeo agora sexta-feira, 23/5. Nesse momento são 10 horas e 57 minutos. E eu já estou me preparando para fazer uma viagem. E não vou dar conta de resolver o 48, o 49 e o 50 por falta de tempo, mas eu acredito que esses exercícios já ajudam bastante. E esses restantes, então, esses 3 exercícios que estão faltando, fica para vocês resolverem valendo uma notinha, tá? Um trabalhinho valendo ponto, uns 2 pontos mais ou menos, esses 3 exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E à medida que a gente for conseguindo fazer mais videoaulas, eu vou propondo para vocês esse recurso. Um grande abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.